Boa tarde, pessoal. A gente vai falar um pouco sobre o livro de Thomas Hobbes. É um escritor muito importante do século XVI, matemático e estudioso da ciência. Vou falar da primeira parte do livro, que é sobre a sensação, imaginação, sequência de cadeia de imaginação, linguagem, razão e ciência, as paixões da linguagem, as virtudes, os defeitos, os pontos diferentes de conhecimento, das diferenças de costumes, da religião, das primeira e segunda leis naturais, dos contratos de outras leis da natureza e das pessoas e autores como personificadas. A sensação, está no primeiro capítulo, é a sensação do corpo, da mente, né, que nenhum animal no planeta Terra é igual ao homem. Ele é diferenciado e ele é diferenciado da humanidade. Nenhum homem é igual a outro homem. E assim, tem imaginação, e essas imaginação segue uma cadeia, né, uma cadeia de sequências. Ele é um ser único, né, e é um ser político, e dentro das naturezas, das leis da natureza, ele é de ordem máxima, né? Ele faz o que quer, ele manda e desmanda, né? Até que foi possível foi inventada a lei, né? Que é a lei contratual, que fala no livro também que o homem, o limite dele acaba quando começa o direito do outro. As concordâncias, né, a felicidade, o amor, as suas crenças. Já chegando quase no finalzinho do capítulo 16, Thomas ele fala também sobre que a ciência nasce da ignorância do homem. Achei muito interessante e deu um ponto de reflexão sobre isso, porque o homem, né, ele busca o conhecimento, ele busca uma maneira de facilitar e de melhorar o meio, né, ou de se, né, de se gloriar, ou de se, né, ou de salvar outras vidas, ou talvez de deixar sua marca naquele. Há vários pontos, né, de chegar ao poder, né, através do dinheiro, através da fama, da honra, da glória e outras coisas, né, que ele vem falando no livro, que há várias possibilidades, né, da pessoa, né, do respeito, né, de ganhar confiança e chegar ao poder, né. E o Estado, né, ele é sem ele, sem sem a sua organização, né, sem as suas leis, o Estado não, a humanidade, o homem não respeitaria, né, o próximo, né? Ele estava totalmente desgovernado. Não importa o tipo de governo, mas que tem que ter uma estrutura montada, né, para que isso tudo aconteça. Bom dia, boa tarde, boa noite, professora Roberta. Não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, mas enfim, vim aqui para apresentar 8 pontos, né, do livro Leviatã de Hobbes, os quais eu achei extremamente importantes por terem relevância na época em que Hobbes escreveu seu livro até os dias atuais, que se perpetuam até hoje, né, que são discutidos até hoje, e também sobre a questão de que mesmo que alguns deles que eu vou apontar aqui, eles não tenham mais tanta importância hoje por causa da mudança, né, da vivência das sociedades, por ser extremamente diferente em alguns pontos, na época eram muito importantes e que Hobbes ele bateu, sabe, bem forte em seu livro. E eu vou estar dando umas olhadinhas aqui para baixo de vez em quando, é para mim justamente não me perder, porque foram 8 pontos, eu separei meio que de uma forma que tem anexo, sabe? Então, se eu estiver dando umas olhadinhas, não é copiando nada que eu escrevi, é só para dar uma orientação mesmo. O primeiro ponto é sobre o que é Estado. Para Hobbes, o Estado ele não é nada mais do que um agrupamento de homens. Um agrupamento de homens nos quais, nesse agrupamento, né, os homens eles vão escolher alguém que é mais capacitado, que é mais forte, que tem mais condições, né, para liderar esse agrupamento, para colocar nesse agrupamento uma conscientização coletiva, que deve haver um bem-estar coletivo, né? Não é aquela questão individualista, porque Hobbes ele fala que os homens, se eles forem viver individualmente, né? Então que eles vivam sós, né? Que eles vivam separados de uma coletividade. Então, para Hobbes é isso. O Estado ele é um agrupamento de homens
que vão escolher um líder. Só que para Hobbes não basta apenas que esses homens eles venham escolher um líder. É necessário que haja esse líder, só que é necessário ter um agrupamento de regras, né? É necessário ter um agrupamento para justamente colocar a vida desses homens, né, dessa sociedade em ordem, né? Para não deixar com que tudo fique liberal e um faça isso, outro faça aquilo, e é justamente o que Hobbes fala que seria a individualidade, né? Então é necessário esse agrupamento de regras para estar colocando ordem na vida dos homens. Aí, o segundo ponto que eu quero destacar é justamente esse, que Hobbes ele fala que num Estado existem várias maneiras, né, de esse Estado deixar de existir, só que a principal delas é a questão da guerra interna do povo para com o povo mesmo, né? As guerras internas, assim, questão de diferenciações, né, de classes e tal, mas também da questão do soberano, né, do descontentamento do povo para com o soberano, às vezes também a questão do soberano querer privilegiar uma certa classe, um certo agrupamento, né, em vez de outro, né? Ficar fazendo aquela discrepância muito grande. Então, para Hobbes, o que deve ser evitado, tanto pelo povo quanto pelo governante, é essa questão das guerras internas. Então deve sim, para Hobbes, o principal é essa questão do agrupamento coletivo. Deve ser colocado ele em primazia, né? Ele deve ser exaltado acima de toda e qualquer situação. E o terceiro ponto é essa questão da aliança e do povo que eu quero citar. O terceiro ponto, né? Que Hobbes fala que o povo vai escolher um líder para estar, né, ordenando e colocando a coletividade de uma forma que todos venham ser beneficiados dali. Então, em momento algum, o povo pode quebrar esse pacto com o seu governante, porque eles tiveram a oportunidade de escolher e de colocar alguém ali. Então eles não podem chegar simplesmente e querer falar assim, não quero mais você no poder porque você não está satisfazendo dessa forma. O pessoal teve tempo, teve escolha para, né, colocar alguém ali e colocaram um homem, então se eles escolheram aquele ali é para ser aquele ali mesmo. E por parte do governante não pode haver essa quebra também porque ele teve a chance de querer ou não, né? Ele se dispôs a estar ali e se ele aceitou, depois mesmo de ter sido elegido, ele aceitou mesmo, ele foi para o poder, ele não deve quebrar esse poder, né? Ele não deve quebrar essa aliança, ele deve se manter ali firme e fazer de tudo para promover o bem-estar coletivo. Aí, o quarto ponto, que eu acho que é o mais interessante que eu achei do livro, assim, um dos mais importantes, mais interessantes que eu achei do livro, é que ele fala que é uma questão que até hoje é discutida, né? Que até em tempos atrás, pouco tempo atrás foi vivida, que é a questão do controle da mídia, né? Hobbes não usa esse nome, controle da mídia, mas ele fala que o governante ele tem que ter o poder de controlar as doutrinas, os doutrinadores, as opiniões e tudo que esteja relacionado a isso que possa colocar o povo contra ele. Então, o governante ele tem que ter esse poder, ele tem que ter essa noção que ele tem que controlar. Ele não pode deixar tudo liberal, porque se ele deixar tudo liberal, um que vai se descontentar com as atitudes dele, né, pode vir fazer a cabeça de outros para criar rebeliões e é justamente aquela causa que eu tinha falado, acho que no segundo ponto, que é a questão das guerras internas, né? Então, e é um ponto que até hoje é discutido, né? Muita gente fala que realmente o governante ele tem que ter controle e hoje na atualidade é discutida a questão do quarto poder, né, que existe, que é a mídia, justamente, que hoje muitas coisas são influenciadas pela mídia, né? Então, eu achei extremamente relevante e importante esse ponto, porque é algo que se perpetua até hoje, né? E é que hoje tem sido bastante discutido, principalmente agora no ano de 2021, né? Com essa pandemia do corona, que a mídia ela tem sido super importante. Agora, na questão, o sexto ponto, se eu não me engano, o quarto, né? Quarto ou quinto, não sei, me perdi, mas o outro ponto aqui que eu quero citar é a delegação de poderes. O governante ele pode simplesmente delegar funções. Por exemplo, eu havia falado que ele deve criar leis, né? Mas ele pode delegar funções. Ele pode delegar funções de, por exemplo, fazer as condenações dos crimes. Ele tem papel administrativo também. Ele tem o papel legislador. Mas ele pode delegar essas funções. Os conselheiros, né? Os magistrados, e qualquer outra pessoa que esteja relacionada a ele vai escolher esse pessoal, né? Então, tá tudo nas mãos do rei. Para Hobbes, o poder é supremo nas mãos do rei, né? Então, eu achei interessante trazer esse ponto também, porque até hoje é discutido, né? Também, que é algo que muitas pessoas defendem a monarquia, né? Absolutista, muitas pessoas defendem
muitas outras formas de governo, né, que às vezes pregam essas questões e que até hoje são discutidas, né. É, Em relação ao outro ponto que eu vou citar, é a herança do reinado, né? Tem como uma monarquia, né? Como a senhora havia dito nas últimas aulas da senhora, a monarquia ela vai se dar através do sucessor do rei. E para Hobbes, esse sucessor deve ser o primogênito do rei. Ele tem que ser um homem, o primeiro filho que nasceu desse rei. Independente, e caso, um negócio que eu quero citar nessa ocasião, por mais que ela seja muito assim principal, né? Muito assim muito básica, né? Nos conhecimentos sobre monarquia, eu acho interessante é porque Hobbes ele traz um pensamento assim que se esse rei, esse governante, o primeiro filho dele tivesse sido uma mulher, né? Uma menina, ela não deve ser levada em consideração, porque para Hobbes a mulher ela não tem a capacitação necessária para estar ali no poder. Então, vai ter que achar um sucessor masculino, e só em últimos casos essa mulher ela vai tomar conta do poder. Então, eu acho isso bem interessante porque e questão que hoje é ainda discutida essa questão, né, dessa rixa, né, entre homens e mulheres, e que hoje tem se tornado bem forte, né, que eu particularmente sou contra, mas é um ponto que eu achei extremamente importante de ser trazido também no nosso trabalho, porque é um ponto que até hoje é discutido, né. Em questão agora, eu vou citar um ponto que eu achei extremamente interessante, porque foi algo que a senhora comentou até na sala com outro colega nosso de sala, né, que sobre a questão assim de guerra. Para Hobbes, como eu já falei, o que deve ser colocado em primeiro lugar é o bem coletivo, né? É o bem-estar social de todos. Então, assim, em questão de guerra, como havia na época, hoje não é mais tão recorrente, né, na nossa atualidade, mas antigamente era questão de brigas, né, por reinados, por territórios. E para Hobbes, essa questão das brigas é assim: se um rei ele ataca outro reinado e toma esse reinado para ele, se ele fizer desse novo povo seu povo, né, ele tratar da mesma forma, das mesmas condições, isso vai ter sido bom. Por mais que tenha havido guerra e muitas pessoas tenham morrido, se ele fizer depois como uma forma de pagar, né, essa dívida que ele criou, matando muitas pessoas, trazendo o povo para perto de si, tratando da mesma forma, né, igualitária, tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas caso ele faça desse povo um escravo, use como venda, como comércio, aí para Hobbes não tá certo, porque não tá colocando esse povo, não tá dando as condições necessárias, né, para esse povo. Então, eu achei interessante, porque foi um ponto que a senhora comentou em sala, e eu achei que foi bem relevante para nossa situação, né? E a última agora que eu vou citar é a única vez que a pessoa que ela pode, né, no caso, desobedecer alguma ordem, alguma vontade do rei, é quando essa vontade do rei, quando essa ordem estiver envolvendo risco de morte. Por exemplo, eu vou citar, eu até dei uma estudada para estar falando isso aqui, que é a questão de que Sócrates, né? Ele foi condenado pela autoridade da época a se suicidar. Se não se suicidasse, ia ser morto, né? Para Hobbes, Sócrates podia ter rejeitado aquela proposta, né, de morte, porque estava envolvendo a vida dele. Só que para Hobbes, não só a minha vida vai estar, eu posso desobedecer se se eu estiver sofrendo risco de morte. Mas, por exemplo, alguma outra pessoa, se o rei chegar em mim e falar assim, ó, mata aquela pessoa porque aquela pessoa ele não tá me agradando. Hobbes também fala que essa pessoa ela não precisa obedecer, que é o único caso que essa pessoa ela não vai ter o direito, ela não vai ter a obrigação, né, no caso, de obedecer ao rei. Então, eu achei extremamente importante, muito, muito legal esses pontos quais eu levantei. Em questão essa questão da desobediência, para Hobbes a pessoa ela colocou o rei ali, ela não pode reclamar, ela colocou. Então, se ela colocou independente de qualquer coisa, seja atitudes boas ou ruins, o rei ele não pode ser contestado, ele tem que levar seu poder adiante sem ninguém incomodar ele, porque se alguém estiver falando que o rei está sendo incoerente, a pessoa vai estar automaticamente sendo incoerente consigo mesma, porque ela vai estar condenando alguém que representa ela. Então é como se o rei, como se o governante fosse um representante do povo, sabe? Como se fosse um espelho mesmo. Eu achei isso extremamente relevante, muito interessante, o livro em si, muito, muito legal, né? Mas eu citei esses 8 pontos, porque foram 8 pontos que eu estudei, né? Foi um livro que eu dei uma pelejada para entender alguns pontos,
e que a maioria desses pontos foram pontos que eu tive que dar uma estudada a fundo, né? Porque que nem a questão da herança, né? Do sucessor do rei, eu achei que, nossa, pelo amor de Deus, eu achei que eu tinha entendido errado, né? Mas eu fui a fundo, dei uma pesquisada e realmente Hobbes fala isso, que mulher não tem a capacitação necessária para estar ali, né, no trono. Então, eu citei esses 8 pontos porque eu achei extremamente interessante, até agradeço pelo trabalho que a Alçada proporcionou para a gente, né, a essa chance. E creio que esse livro vai ficar marcado para na minha vida porque foram estudos que me trouxeram muitos conhecimentos e que tanto nesse meio de envolvendo ciências sociais, política, o meu livro favorito era O Príncipe, né, de Maquiavel, mas hoje eu confesso que Hobbes, por mais que eu tenha dado uma pelejada, né, para entender, foi um livro extremamente importante para mim porque hoje eu vejo que eu posso tacar ele em muitas coisas, sabe? Então, simplesmente isso, eu só quero agradecer e bom dia, boa tarde, boa noite de novo. Estarei complementando o que o João diz, referente à parte 2 do livro, né, O Leviatã de Thomas Hobbes. Estarei falando a partir do capítulo 24, onde expõe sobre a nutrição e procriação de um Estado. E Hobbes diz que as paixões elas não se submetem, né, às leis morais e que todos os acordos criados ali, eles são necessários, eles se fazem necessário para que os seres humanos, os homens que convivem ali, tenham um convívio de forma harmônico, né? Que eles consigam conviver com harmonia dentro de um mesmo espaço. Estes acordos, eles têm como objetivo conter o desejo dos homens e criando um tipo de pacto coletivo, mostrando que o interesse de um é iminente ao de todos, né? E a República, sendo responsável pelas convenções, ela zela pela segurança de todos. O pacto, ele só é garantido, né? Ele se faz garantido, né, quando é realizada a escolha do soberano que representará este povo, já que esse representante será responsável pela eficácia, né, e por manter esse pacto social em vigor. Além do poder soberano, é importante, Thomas Hobbes destaca a importância da lei civil como regulamentação da organização social, né? Então, é meio que um trabalho paralelo ali, um ao outro. E o soberano ele fica responsável também pela distribuição de terras, enquanto as leis civis, a regulação social, né? E eles trabalham juntos, isso funciona de forma junta. Pouco mais abaixo, já no capítulo 25, que dispõe sobre o conselho, diz que o único monarca soberano ele tem a melhor condição de receber conselhos e orientação do que em uma assembleia geral, né, de soberanos. Nem todos dentro dessa assembleia são capazes de fornecer bons conselhos, orientações, porque veja bem, uma assembleia lotada de ricos e poderosos não necessariamente ajudaria, né, nas decisões finais, nas tomadas de decisões finais. Sem falar que a quantidade de membros dessa Assembleia dificultaria a transparência, a reflexão, a confidencialidade. Então, o aconselhamento individual ele pode ser mais transparente e eficaz nesse quesito do conselho. Enquanto uma Assembleia possivelmente poderia tomar decisões se baseando nas suas... Por último, eu queria falar um pouquinho sobre o capítulo 27, que dispõe sobre crimes, desculpas e atenuantes, onde Hobbes expõe seu pensamento sobre o pecado. Ele faz ali um paralelo entre o pecado e o crime. E para ele o pecado ele é um desprezo tanto pela lei quanto pelo criador daquela lei, né? Quem criou aquela lei. Só é pecado para Hobbes quando o ato não é cometido. Como eu vou explicar melhor? O pecado ele é simplesmente a intenção de infringir a lei. Já o crime é o ato consumado, o ato cometido. Por isso que Hobbes tem uma frase que eu até destaquei aqui, é de que todo crime é um pecado, mas nem todo pecado é um crime. Um crime para o Hobbes é aquele que pode ter complicações com a justiça, aquele que pode ser apresentado perante um juiz, que pode causar uma acusação humana, né, de um ser humano lá. Segundo Hobbes, o crime ele provém da ignorância, seja de leis, do soberano, da pena, ou de algum erro de raciocínio, ou uma brusca força do uso das paixões, né? A ignorância que eu digo é pautada nas leis civis, tá?
Então, se supõe que todo homem que usa da razão conheça as leis da natureza, ou ao menos saiba que não deva fazer a outro aquilo que não quer que seja feito a ele. Tudo que alguém comete contra as leis da natureza são classificadas como crime. Então, ele entende que o homem ele deveria entender pelo menos este básico, né, este mínimo, que é o entendimento da lei das naturezas. E por fim, eu queria falar sobre como Hobbes classifica a questão dos crimes cometidos, né, os crimes praticados. Então, em primeiro lugar, ele coloca como a malignitude, né? Em segundo, pelo contágio, em terceiro, pelo prejuízo, em quarto, pela concorrência de tempo, lugares ou pessoas, né? Porém, os crimes praticados contra o Estado, eles são considerados crimes maiores do que os crimes praticados contra a pessoa privada, tá? Porque os crimes praticados contra o Estado, ele transcende a pessoa privada, né? Ele não afeta apenas a uma pessoa, e sim a um coletivo. Então, eu finalizo com esse final referente aos crimes para Hobbes. Olá, boa tarde, professora Roberta. Não sei em que período a senhora vai estar vendo esse vídeo, mas aqui para mim é boa tarde e uma tarde de muito frio. Tanto que olha só a minha vestimenta. Então, hoje eu vim aqui falar sobre o livro Leviatã de Hobbes, e eu fiquei com a terceira parte dele, que é a parte do Estado cristão. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa parte. Neste artigo, pretende-se uma abordagem mais sobre esse tema. Tem outros, mas é tudo que se encaixa sobre a religiosidade, sobre Cristo, dentre elas. E vale lembrar que, na época que Hobbes escreveu esse livro, a política passava por uma grande incerteza e sobre uma grande turbulência. Daí a gente sabendo desses princípios, desses tópicos, a gente vai ter um entendimento melhor do livro. Eu mesmo não estava compreendendo tão bem e procurei uma busca mais a fundo, fora um pouquinho, e voltei a ler o livro e aí compreendi melhor. Nesse artigo, na verdade, ele aborda 5 tópicos que eu já vou apresentar cada um deles. Hobbes, ele aceita e defende a religião do Estado. Assim, ele fala sobre a nossa existência, sobre de onde vimos e de onde vamos voltar e para onde vamos voltar, certamente. Para Hobbes, o Estado ideal é o Estado que é completamente cristão, que aceita a religião e assim ele adere várias características do ser divino. Hobbes, ele aceita a religião e Cristo, mas ele também faz várias críticas das quais ele não aceita sobre o catolicismo. Ele vai contra algumas traduções da Bíblia, sobre algumas citações. Ele vai contra principalmente a canonização dos santos, festas, sobre a água benta, sobre coisas que não vêm a estar na Bíblia, mas que as pessoas vêm aderir e viram crenças delas mesmas. Isso ele indaga bastante nessas festas oferecidas a santos, sobre algumas interpretações também, algumas passagens ali. Ele meio que vem indagar bastante. Ele indaga bastante em questão das leis também, na qual ele fala que as leis civis foram criadas pelos homens. Já a lei cristã foi criada propriamente por Deus. Então a gente deve se basear nessas leis que vem lá dos 10 mandamentos, na qual Deus fez e entregou a Moisés. Então ele fala que a gente tem que o quê? Obedecer propriamente às leis de Deus, mas não deixando de obedecer às civis, que são as dos homens, que certamente tem que ser criadas baseadas nessas que foi entregue a Moisés naquelas pedras, nos 10 mandamentos. E como propriamente sempre tem que ter alguma intenção em cada coisa, o conceito de lei de Deus também é uma forma do governante se manter com mais autoridade e mais tempo no seu governo. Pois assim, como diz lá no livro, que obedecendo às leis de Deus,
lá vai estar falando para obedecer também a lei dos homens, e assim não vai estar deixando de ser um povo soberano ao seu governante. E assim, ele tendo mais autoridade sobre eles. Pois eu vou até ler uma parte aqui que fala propriamente isso que eu estou dizendo a vocês. Que é: e esta lei de Deus, que ordena a obediência à lei civil, ordena por consequência a obediência a todos os preceitos da Bíblia, a qual é a única lei naqueles lugares onde o soberano civil assim o estabeleceu. E nos outros lugares é apenas conselho que cada um por sua conta e risco pode ser injustiça, recuperar e obedecer. Que é na parte que eu estava falando, que Deus ordena que a gente obedeça as leis civis, e a gente obedecendo, a gente está obedecendo propriamente a outra. Ele também fala que propriamente a salvação, a nossa ida para morar com Jesus, vem propriamente da sua obediência às leis, você sendo uma pessoa obediente aqui na terra e obtendo a fé. E assim, concluindo a minha fala sobre o que se passa, que foi brevemente um resumo, a gente não pode arguir muito, pois o tempo é pouco, né? Tem que deixar para os outros colegas. Ele vem para concluir, ele fala assim, que pode-se concluir que para Hobbes, um bom caminho para o andamento do Estado seja procurar conhecer o reino de Deus e praticá-lo, pois assim você vai estar sendo uma boa pessoa e ainda vai estar praticando as boas ações que ficaram para a gente. Bom dia, Roberta, bom dia a todos. Eu vou dar continuidade à obra de Thomas Hobbes, do livro Leviatã, especificamente a quarta parte do livro, que descreve sobre o reino das trevas. Ele faz menção de 4 causas da escuridão, que a primeira parte fala da extinção da luz, da escritura e seus erros de interpretação. A segunda nos diz que a causa seria superstição em crença em demônios, que levou idolatria às relíquias, né? Que as estátuas, vários altares de adoração, né? A terceira fala sobre misturar as escrituras com a filosofia pagã. E no quarto capítulo da quarta parte resulta a mistura de crenças obscura, né? E existe também porque teve gente, e ainda tem gente que se beneficia com ele, né? Hobbes faz uma comparação do Estado e a religião quanto às regras. O Estado dita uma regra e a Igreja também dita as regras dela, né? E uma se contradiz à outra. Com isso, os dois sistemas se interferem na vida das pessoas. E para Hobbes, nem mesmo Deus teria permissão de limitar o poder do Leviatã, né? Esse era o pensamento dele. Porque ele acreditava que só as coisas que nós vimos e tocamos e acreditamos que prevalecem. E como ele fala que como ele nunca viu Deus e nunca conheceu nenhuma pessoa que viu Deus, então, para ele, Deus não podia influenciar nas leis que regulavam a existência da pessoa no mundo real. A igreja, não na época, né, mas a igreja tomou algumas universidades e, para Hobbes, ela contaminava com os conhecimentos e disseminava doutrina capaz de interromper a paz na sociedade. E ele viu que poderia levar, talvez, a uma guerra civil. Ele descreve isso lá. A monarquia e a igreja, elas percebiam os objetivos diferentes, né? Então, as regras, para ele, deveriam ser criadas com base nas leis naturais, comprovada. Na verdade, contudo, ele ainda aceitava que existia uma força superior, né? Que é Deus e que ele retornará. Mas até então, na época, e até hoje, não aconteceu a volta de Deus, né? Então, ele acreditava que as leis não poderiam ser ditadas pela igreja, e sim naquilo que aprendemos a partir dos nossos sentidos e experiência. A religião
e a filosofia, elas foram baseadas em definições e categorias incompreendidas, e por isso suas regras não deveriam ser obrigatórias. Ele não concordava com o fato de que o Papa e a Igreja aplicassem essas regras como lei. Da mesma forma, a filosofia, ele também achava que não poderia ser aplicada, que não convinham nas leis naturais não comprovadas, né? Então, se não poderiam comprovar, não iria dar certo e poderia levar à guerra civil, como eu já falei lá em cima. Hobbes define o reino das trevas, que ele fala assim, nada mais é do que uma confederação de impostores que obtiveram o domínio sobre os homens neste mundo e tentam, por meio de escuras e errôneas doutrinas, extinguir neles a lei, quer da natureza, quer do evangelho, e desse modo despreparados para a vinda do reino de Deus. Então é isso, essa é finalizando o livro, a quarta parte, e beijos, beijos, beijos.